This call is now being recorded. Olá, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula aqui do módulo 2. Hoje nós vamos falar aí sobre proposta de introdução e vamos entrar num tema bem polêmico, né? E esse tema polêmico vai dar o que falar daqui a pouquinho. Já colocamos lá um spoiler no grupo do WhatsApp e também no Instagram. Eu compartilhei lá em Poetitudes também. Em Poetitudes, no Instagram pessoal, eu acho que já tem mais de 800 visualizações. Então, o tema tem o que falar, galera aqui comentando. Enfim, vamos lá. Pegar aqui o material sobre introdução. Gente, é o básico do básico, tá? A gente precisa fazer isso aqui, mas repito, é o que a gente tem para hoje, com base na redação de nota 1000 de 2020 e sobre aquilo que a gente estava defendendo aí ao longo do tempo, nos últimos 3 anos. Eu já sabia que ia chegar a esse ponto de maturidade e a gente precisa, então, focar naquilo que deu certo, né? E aquilo que deu certo precisa, de certo modo, ser repetido aqui. E vamos lá. Para ir direto ao assunto, a estrutura ela vai continuar a mesma por enquanto, tá, galera? Não há nenhuma novidade em relação a isso. Eu corrigi o Enem este ano, mais uma vez. Foi meu último ano de correção, inclusive, né? Por isso que eu estou falando isso aqui abertamente, porque este ano eu vou fazer Enem, tá? Vou entrar aí como treineiro para ver o que é que dá para conseguir aí. E ano que vem pode me cobrar o 1000, viu? Pode me cobrar o 1000. O 1000 vem, vou ficar famoso agora. Não consegui ser famoso no Instagram, vou ser famoso agora tirando o 1000. Mas, brincadeiras à parte, a estrutura vai continuar a mesma, tá? Vamos dividir aí o parágrafo, basicamente, em 3 períodos, para mim é o ideal, né? Não mais que isso, acho que fica muito cansativo, tem gente que perde muito tempo. A introdução é uma parte muito importante desse processo de redação, é o primeiro contato que o corretor tem com o meu texto, então esse contato ele precisa ser evidente, ele precisa ser, de certo modo, atrativo para o corretor. Tá? E ano passado a gente já exigia aqui, né, se começar sempre com um repertório bem criativo, né, trazer o tema com alguns conectivos bem legais. Então, a gente vai refazer esse caminho todo aqui, com novos materiais, com novas perspectivas, para que a gente, então, consiga enxergar aqui algumas possibilidades, tá? Mas aí continua a mesma coisa. Para quem estava, já sabe, que é para quem foi meu aluno, aluna, só tem menina aqui hoje na sala, né? Os meninos não gostam de estudar, não, viu? Esses meninos preguiçosos. Bendito sou eu aqui entre as mulheres. Vejam, o primeiro período é a contextualização do tema mesmo, né? Com o repertório. Tem que começar o texto com o repertório. Isso eu venho batendo há muito tempo em relação a essa perspectiva de confirmar esse repertório. E a gente vai, então, continuar nessa gana aqui, tá? Começa com o repertório, não tem jeito. E sugestões, a gente sempre vai colocar aqui algumas, né? Tem gente que tem um modelo pronto para redação, não há problema. Né? Quem já fez esse tema, por exemplo, minha sugestão é que tente melhorar, não recopie apenas o que está aí, tá? Porque a gente percebe que há uma maturidade natural em relação à prova de redação do Enem. E eu não dei nem 1000 este ano, por exemplo, né? Nessa minha despedida aí como corretor do Enem, mas alguns 960, provavelmente alguém deve ter dado 1000, vai ficar 980, mas enfim, eu acho que este ano a gente não passa de 20 nota 1000. Espero que está errado, né? Porque eu amo redação nota 1000 e aumenta a chance, inclusive, de meus alunos tirarem nota 1000. Quem sabe, né? Essa galerinha que está aqui, ó, que estava aqui ano passado, tirar nota 1000, né? Hanna, Fernandinha. Fernandinha ultimamente está preguiçosa, né? Mas eu entendo, viu? No segundo período, a gente vai, então, trabalhar com a seguinte perspectiva, tá? Um repertório, relacionar o repertório com as palavras-chave do tema, mais uma justificativa. Essa justificativa, talvez, é o que a gente não focou bem ano passado, né? Mas a gente vai tentar esclarecer aqui o que é essa justificativa. Além de puxar o repertório para a minha argumentação, que é esse segundo período, né, com as palavras-chave do tema, eu preciso, de certo modo, justificar isso. Essa justificativa é quando vocês colocam a vírgula e colocam uma vez que, né, visto que. Ou seja, é uma explicação de algo. Na prática, a gente vai ver aqui, eu peguei algumas redações nota 1000,
né, repetiu 2020, nós já fizemos a leitura dessas redações outrora, né, lá no ano passado, mas a gente precisa, então, aqui fortalecer esse processo. No terceiro período, aí sim, tem para onde correr, a apresentação de duas teses de forma direta. É isso aqui que, basicamente, o corretor do Enem, ele procura é, 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 em relação ao aluno, tá? Em relação ao participante, melhor dizendo, né? Esses três pontos, não mais que isso. Então, não adianta estar tentando fazer um monte de loucura, colocar um quarto período, vai faltar linha no desenvolvimento e por aí vai. Tá? Nossa primeira introdução aqui, para a gente ler, acho que foram 4 introduções que eu coloquei, a gente vê na prática, vai para o tema, e quando sai as notas do Enem, a gente retoma as principais introduções que foram, né? Já está fechado, já acabou semana passada o processo de correção. Só estão agora corrigindo o Enem Digital, que eu optei não corrigir, né, porque já começaram as aulas, não ia ter tempo para uma coisa nem outra, mas já fechou, né? Quem tirou nota 1000 já está lá, fechado, não vai mudar nada. Então, quando sair essa redação nota 1000, a gente vai fazer uma releitura, tá? Esse texto aqui, para mim, é um dos melhores, apesar de ir para o mais do mesmo, utilizando, por exemplo, essa foi de 2000, melhor dizendo, 2019, né? Foi sobre a democratização do acesso ao cinema, tá? E 2020 está um pouquinho batido já, aí a gente vai deixar para analisar o 2020, de 2021. Tá? Mas observem aqui, ó, que lá em 2019 já existia essa boa divisão. O primeiro período, tá de amarelo, é de fato a contextualização do repertório, não tem para onde correr. O segundo período, nós temos aqui duas perspectivas. Primeiro, né, a retomada muito bem feita, né, há uma justificativa, e logo depois vem a confirmação do tema. Dá para fazer isso aqui muito bem, sem nenhum problema, né, nessa perspectiva. Quando eu coloco, por exemplo, essa sequência aqui do segundo período, tá? Relacionar o repertório com a palavra-chave do tema, mais justificativa, não há problema em se inverter essa ordem, tá? Mas vamos lá. Essa redação exclusivamente. Em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto Dimes disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Essa sujeita aqui, esqueci o nome da autora desse texto, mas esse início de texto, ela utilizava em toda a redação. Porque observe que não faz menção, por exemplo, a nenhum tema. Não faz menção, né, a nenhum recorte temático, a nenhum assunto. Ele traz aqui a explicação de um direito constitucional, que seja qual for o tema, caberia isso aqui. Por exemplo, em 2019, ela começou o texto dessa forma. Em 2021, com um tema, né, tão polêmico, inesperado, poderia começar desse mesmo jeito. De 2020, a mesma coisa. De 2020, a mesma coisa. E por aí vai. Então, percebam que ter uma estrutura de redação ajuda muito a essa perspectiva. Tá? Essa frase aí, inicial, dá para usar em toda a redação. E era isso que essa participante aí, que não conheço, né? Obviamente, acho que é de Minas, ela fez. Tá? Criou um texto para chegar na prova, não tremer. E esse a gente vai treinar aqui ao longo do tempo. Nós temos um bom tempo aí, ainda bem, né? Ano passado a gente começou em março, foi um pouquinho apertado, quase não dá tempo para revisão. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual. Brasil atual, haja vista que, aí eu tenho uma justificativa. Ela optou em colocar a justificativa junto ao tema, não há problema. O acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Nem poucas linhas aqui, basicamente aí em 3 linhas, né? Eu tenho a, a relação com o tema, ou melhor, com o repertório, a conjuntura dessa análise retoma, tem a justificativa, haja vista que, poderia ser já que, visto que, e tem as palavras-chave do tema: acesso, cinema, país, democrático. Então tá perfeito. Dando prosseguimento, esta realidade se deve, essencialmente, à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes.
Então, assim, duas teses também muito bem postas, tá? Vamos lá para a segunda. Esse aqui é um pouquinho maior, né? Mas coube em 7 linhas lá. Eu fui ver até o texto para saber se era isso mesmo, né? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de risos exagerados e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância, pronto, parou aqui o repertório. O que é que faz agora? Relacionar o repertório ao meu tema. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que a justificativa, perceberam que há uma justificativa, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Então é importantíssimo a gente não esquecer desse jaquê, que é uma justificativa, tá? Para que esse meu argumento caiba muito bem lá com o repertório que eu escolhi. Isso ocorre, seja pela negligência governamental desse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parte da população verde e amarela. Se parasse aqui, estava tudo ok, né? Não precisava. Isso que ela coloca depois, não há problema nenhum. O que foi que aconteceu? Esse participante ou essa participante optou em não retomar o repertório na conclusão e retomou aqui na própria introdução. É válido também, isso eu acho muito arriscado em relação, pode não sobrar espaço no desenvolvimento, né? Mas pode fazer isso. Eu prefiro que o aluno continue retomando lá na proposta de intervenção. Que aí você percebe que é uma retomada. Ó. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Ou seja, no próprio parágrafo reafirmou o repertório. Enfim, eu coloquei aqui mais algumas. Essa aqui é muito imediata. Coloquei algumas introduções para que vocês vejam depois. Vamos ler mais essa aqui e a gente vai para o tema. Manuel de Barro, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentes esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais do Brasil. Aqui nós já temos o tema de 2020, né? Aí vem a justificativa, ó, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. O ainda que, visto que é uma justificativa, é uma explicação, né? É uma explicação argumentativa, é a autoria. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Tá? O modelo é igual. Eu acho que não vai fugir muito da redação nota 1000 deste ano, dessas que surgirem aí. Espero que mais de 50, mas espero estar enganado, muito enganado. Mas eu acho que não passa de 20, né? Espero errar, tá? Eu gosto de errar, viu? Porque é um desafio para mim. Por que foi que eu decidi fazer o Enem, né? A banca, o INEP me trollou esse ano com o tema, né? Então, eu vou trollar também. Vou começar a redação com uma frase minha e ainda vou tirar onda. Vou tirar onda. Vocês vão ver só o que é que eu vou fazer. Vou usar uma frase minha. Ele não sabe que sou eu mesmo que estou escrevendo a redação. Vai ser uma onda, viu? Vai ser um punk, vai sair fantástico. Vocês vão ver só que eu não vou tirar onda. Ainda vou citar meu livro. Vou citar meu livro na redação. Para quando tirar 1000, quando divulgar as notas 1000, né, tá lá meu nome com meu livro bem bonito, tá? Eu tô falando brincando, mas é sério, viu? Pode acreditar que eu vou fazer Enem. Galera, o tema é este aqui, já coloquei lá no grupo para vocês, né? Caminhos para combater o assédio por intrusão. Esse tema não está na plataforma. Eu vou colocar assim que terminar a aula para que vocês já comecem aí a se organizar para esse tema. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto aqui para entender esse tema, né? Eu coloquei o Stalk ali por final, mas se de fato fosse um tema do Enem, não teria essa palavra no tema. Só foi para a gente sinalizar na hora que fosse divulgar. Mas é caminhos para combater o assédio por intrusão. Esse é o tema em debate. Stalking é apenas para a gente acender um alerta, né, nessa perspectiva.
E aí, o que é que eu preciso entender aqui desse tema especificamente? Quando o tema me mostra que eu preciso apontar caminhos para combater o assédio por intrusão, eu tenho que ter em mente duas perspectivas. A primeira, a primeira e mais importante, esse é o tipo de tema que eu não posso deixar de fazer propostas pontuais no desenvolvimento. Tá? Lá no final do desenvolvimento, é importante que vocês sinalizem, tá, sobre isso aqui. Por exemplo, professor, digamos que eu escolho aqui como tese, uma tese, a tese 1 para minha redação com esse tema, seja romantização, romantização nas novelas. Aí, a última frase do meu parágrafo, do meu desenvolvimento um, do meu D1, será a seguinte: logo, vírgula, é preciso combater a romantização nas novelas brasileiras para que não haja um incentivo de assédio por intrusão na sociedade. Bom, aquela frasezinha pontual ali faz toda a diferença. Percebam que aqui eu citei, em mais ou menos uma linha e meia, não mais que isso, o tema da redação e citei também a tese. Então, o corretor pode me cobrar o seguinte: termine o parágrafo, feche melhor o parágrafo, ficou vago. Porque há pessoas que costumam fechar o parágrafo, nós vamos estudar desenvolvimento na próxima aula, tá? Um pouquinho, sem entrar muito em detalhe. Repito, em fevereiro é que a gente vai começar, com base nas redações Nota 1000 de 2021, é que a gente vai ter uma perspectiva melhor, né? Porque não adianta a gente estar fazendo com base naquilo que já passou. Vamos falar no que temos hoje. Então, percebam que isso, de certo modo, fecha melhor. Outra coisa, galera, tá? Para a próxima produção, não esqueçam de resolver os dois problemas, tá? Perto na competência 3. Lembra que a gente focava muito ano passado, né? Se vocês apontaram duas teses, é preciso fazer duas propostas de intervenção, de intervenção. Ou faz uma, ou melhor, faz uma completa e a outra apenas com 3 elementos. Há uma forma, e eu já ensinei aqui a fazer, né? Eu tenho esse material, acho que de hoje a 15, é sobre proposta de intervenção, sem entrar em muitos detalhes também, mas há um detalhe importante, que dá para a gente fechar a competência 3, né? Professor, mas a competência 3 é autoria, é projeto de texto, não tem nada a ver com proposta de intervenção. Mas veja, e por que perde na 3? Se eu colocar os 5 elementos de uma única proposta, eu fecho a proposta de intervenção, fecha, mas não fecha a 3 se você não resolver os dois problemas do D1 e do D2, respectivamente. Porque há uma falha textual, há uma falha de projeto de texto. Uma vez em que eu citei os dois problemas, debati cada um deles em parágrafos diferentes, e na conclusão eu resolvi apenas um. Então, o projeto de texto aqui está semi-completo, está 80%, porque faltou resolver os dois problemas. Com uma proposta só, dá para fechar isso. Mas aqui é assunto para de hoje a 15 dias, quando a gente for estudar a proposta de intervenção. Mas, de antemão, é isso. Resolva os dois problemas no desenvolvimento, para poder fechar a competência 3, tá? E faça isso aqui que eu sinalizei para vocês. Retomem, confirmem o tema quando você se deparar com caminhos, desafios, estratégias, tá? Vamos lá. O que é stalking mesmo? É o crime de perseguição, né? A uma pessoa específica. Acontece muito isso, né? A gente faz isso. Agora, é preciso dizer o seguinte, né? O fato de... eu acho que estou stalkeado todos os dias, né? Devido lá à página do Instagram, tem muita gente que lê. Quando eu posto alguma coisa lá, aquelas loucuras que eu posto, né? Tem muito compartilhamento, mais de 200 compartilhamentos, um monte de print. As pessoas saem dando print e mandando para as pessoas. Isso, por si só, não é um stalk. A pessoa ir na minha rede social, procurar aquilo que eu estou postando como forma de me conhecer, não, a lei não se enquadra nesse ponto. A lei se enquadra na forma de perseguição. A partir do momento em que eu entro na rede social de alguém e começo a tirar print, né, e, de certo modo, mandando para as pessoas, ridicularizando, né, como forma de perseguição, mandando mensagem ameaçando, né? Acontece muito isso no Brasil quando termina o namoro, né? Principalmente para os meninos. Não ficam satisfeitos, que a menina não quer mais ele, dá uma loucura e fica ameaçando, mandando mensagem, né? Isso aí também já tem lei que defenda isso.
né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa lei. E aí a gente vai se deparar aqui especificamente com esse processo. Que foi, Fernandinha, que você está rindo? Já aconteceu com você? Você está stalkeando alguém, Fernandinha? Ó, vai denunciar. Ih, rapaz! Vai denunciar o povo, é? Ah, pensei que você tinha sido vítima disso aí, viu, Fernanda? Ainda bem, né? O tema é amplo e tem desenvolvimento da liberdade pessoal da vítima, consequências psicológicas e, posteriormente, impactos econômicos e de imagem sérios para a empresa envolvida, tá? Então, entendendo o que é stalking, a gente, então, passa a essa perspectiva. No Brasil, né, e aí é preciso deixar claro, né, por exemplo, alguém que posta um vídeo no TikTok, que posta vídeo uma foto, né? E o Instagram é aberto, a rede social é aberta, ela está dando brecha para que a pessoa compartilhe. E compartilhamento, até então, a lei não proíbe, senão as empresas, né, as big aí, teriam que deixar de exibir o botão compartilhar. Não é isso. A pessoa, ela optou em fazer isso, mas a partir do momento que eu tiro o print com a intenção de perseguir, aí já é outra coisa. Mas o fato é que o Brasil e o mundo, mas vamos falar do Brasil, que é o nosso tema, ele vive aí um dilema bem complicado, né? A superexposição dos influenciais digitais tem sido muito efetiva. Isso, de certo modo, dá margem para essa perspectiva. Dando prosseguimento, e aí entra a nossa lei. Ó. A lei contra stalking é sancionada. Perseguição digital ou física pode levar 3 anos de prisão. Cadeia, viu? Vai ficar enjaulado. Se alguém perseguir vocês, denuncie. Denuncie mesmo. A prática é conhecida como é mais conhecida nos meios digitais, mas a lei prevê condenações para quem cometer o crime em qualquer meio, seja digital ou físico. Né? Ou seja, não se refere apenas à perseguição na internet, a perseguição pessoal também, o que acontece muito, né? A gente vê muitas adolescentes, muitas mulheres sofrendo perseguição após terminar o namoro, né? O que é um absurdo. Então, assim, precisava de uma lei específica para isso, lamentavelmente, né? Porque se vivêssemos num país civilizado, um país em que as pessoas respeitam as outras, não necessitaríamos de leis. Mas como não vivemos, aí o que é que acontece? É preciso o Estado intervir com a lei. Tem jeito. Né? Óbvio, falhou na educação. Estamos falhando na educação familiar, na educação escolar, né? Mas, enfim, mas a lei, quando se cria uma lei, não se cria uma lei pensando nas gerações futuras. Se cria a lei pensando na geração atual. E se a geração atual está sofrendo com um processo, o Estado tem que intervir com a lei mesmo. Agora, pensando nas gerações futuras, é que a gente precisa, então, pensar como é que a gente vai educar esses meninos, né? De que as mulheres não são objetos sexuais deles. E como é que a gente vai educar a sociedade de que a mulher pode, sim, e deve terminar o namoro quando quiser. De que as pessoas não podem ser vítimas de perseguição só porque, de certo modo, terminou o relacionamento. Na maioria das vezes, né, do homem, mas há perseguição também em relação à mulher, né? Porque existem mulheres e mulheres, todo mundo sabe disso. E, de certo modo, a gente precisa abordar. Então, aí pode dizer, poxa, a lei, mais uma lei que não vai servir de nada. Aí eu trouxe aqui um exemplo, 2 exemplos, na verdade. O primeiro, né? Homem é preso suspeito de stalkear a ex-mulher em Jataí. Um print, veja uma data, né? 8/7. A lei ela foi publicada lá em março, no finalzinho de março, dia 30 por aí, e a matéria de 1º/4. E no dia, né, 8/7 do mesmo ano, alguns meses depois, uma mulher foi presa. Do outro lado, né, Policial Civil do DF é presa novamente por perseguir ex-namorada, a mesma. Né? Então, a gente percebe, a lei existe, é presa, mas ainda há outras brechas que, de certo modo, acabam prejudicando esse processo. Tá? Mas há, sim, stalker de mulher para homem. Né? Em quantidade mínima, lógico, não tem nem comparação, né, gente? Vamos lá. O que é que eu posso abordar aqui na minha redação, professor? Primeiro, romantização em novelas. As novelas romantizam demais. As novelas passam aí, as novelas passam horas e horas e mais horas,
romantizando o fato de o homem estar chorando atrás da mulher, na chuva, com guarda-chuva, no trabalho, na saída, e aquilo é passado de uma forma romantizada, e raramente o perseguidor vai preso. Então, a romantização, a geração nova, que não tem senso crítico, que assiste aquilo, acha aquilo uma maravilha. Acha que aqui isso é uma prova de amor. Eu não vou desistir dela, eu não vou desistir dele, eu preciso provar de que, né? E aí há um stalk, que vai muito além da conversa. Uma coisa é a pessoa procurar, perguntar se a outra quer conversar. Você quer conversar? Né? Podemos conversar? Outra coisa é a pessoa começar a perseguir com print, né? Divulgando, inclusive, imagens íntimas, como já aconteceu aí em outros casos. Existe uma lei para isso, né? A lei Carolina Dickmann. A gente pode falar sobre isso em outro tema também, tá? Nas redes sociais são as redes sociais são as principais ferramentas de uso para que haja essa perseguição, né? E, por fim, a normatização em programas de reality shows. O Big Brother Brasil. Eu sei que aí tem uns dois ou três aí, pessoas que são apaixonadas pelo Big Brother, apesar de não entender o porquê, né? Outro dia alguém me perguntou, não sei como o senhor gosta de estudar tanto a alma humana, né? A alma feminina para poder escrever, e por que não assiste Big Brother? Uma boa comparação, né? Aí eu perguntei para ele, usando as palavras do Raul, né? Por que que você não assa, já que você gosta de carne, por que que você não assa um pombo? Né? Porque a coisa tem nada a ver com a outra, cara. Mas, enfim, há essa normatização também, a perseguição, né? Alguém em busca de uma vitória, em busca de um dinheiro, há uma perseguição. E esse stalker também acontece nas redes sociais. Isso aqui é o ponto principal, de certo modo, para o cancelamento. Eu estava vendo, como eu sigo muitas páginas de notícia no Instagram, apareceu lá, Nayara está sendo perseguida e pode ser a outra. Nayara, não é, não é, não é. Acho que é a Moreninha, a Moreninha. Está perseguida porque vota em não sei quem, e a galera já começou a stalkear as redes sociais e está expondo cancelamento, né? Então, assim, os realities contribuem muito para esse processo de cancelamento e para essa perseguição também em relação a esse stalk. Tudo é normatizado. E as coisas, galera, quando é normatizada, entra a ideia de Hannah Arendt. As pessoas participam dessa normatização, dando audiência, sem perceber que está contribuindo para o mal maior. E aí que Hannah classifica isso, Hannah Arendt, não Hannah Samara, que está aqui nessa. Não é você não, viu, Hannah? A Hannah Arendt classifica isso como banalização do mal. Porque é tão banalizado, é tão mal aquilo, que eu acabo participando sem perceber que eu estou contribuindo para esse mal, sem perceber que isso é um mal, né? Há uma normatização nesse processo, viu? Ai, ai, né, Hanna? Dando prosseguimento, da literatura, galera, um livro massa, terminei de ler, fiz uma releitura muito boa, não sei se vocês já leram aí, vocês veem esse livro aqui atrás, já li tudo, viu? Não fique pensando que é posezinha do professor fingindo que é intelectual, não. Já li tudo. Eu fiz a releitura de 1984 e aí consegui fazer esse recorte aí para vocês. É um livro muito bom, tem 300 e poucas páginas. Eu consegui ler agora durante o recesso de dezembro. Tá? E o que é que o livro nos mostra em relação a esse tal que eu posso utilizar? No livro, no livro de George Hall, a população de Oceania, que é a Inglaterra, aí ele classifica como Oceania, é vigiada constantemente por teletelas. Para onde quer que vá, as pessoas estão sendo vigiadas. E esse maluco aqui escreveu esse romance na década de 50, cara. É um tempo em que não se tinha muitas televisões. E por que é 1984? Porque ele tinha certeza que nessa data aqui, por isso que é uma distopia, as pessoas estariam sendo completamente vigiadas, né? Eu acho que ele errou um pouquinho, mas hoje, né, a gente já percebe que há essa vigia. Tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente faz menção, acaba contribuindo para a formação do outro, né? O que causa medo e desconforto em fazer coisas simples. Então, eu conversando com muitas pessoas, eu pergunto o seguinte:
Por que que você não posta muito nas redes sociais? Já sabendo a resposta. Ah, mas porque eu não gosto de me expor, professor. E por que que você não gosta de se expor? É porque tem medo da reação das pessoas. Né? Então, assim, isso confirma um pouquinho que nós estamos vivendo no mundo das teletelas, né? De que está todo mundo nos observando, está todo mundo nos vigiando e a todo momento nos julgando, né? Como aqui as pessoas eram julgadas, as pessoas tinham medo até de respirar, né? Estavam trabalhando, tem uma teletela, né? Na saída e entrada do banheiro também tinha uma teletela. Para onde quer que ia, tinha uma teletela. Até que o Winston, que é o funcionário do Ministério da Verdade, existia o Ministério da Verdade. O que era esse Ministério da Verdade? Era o responsável por pegar jornais antigos e alterar o conteúdo dos jornais antigos para dizer que nada daquilo ocorreu, né? E existia o Ministério do Amor, que era para punir quem fosse de encontro ao grande irmão. E quem fazia tudo isso, esse trabalho de vigia, eram as teletelas lá no romance. Então, perfeito, dá para usar aí nessa perspectiva. E para a gente começar aqui aí da teoria à prática, galera, a gente precisa aqui trabalhar isso também. O que é que eu acho bacana, tá? Repito, nós veremos isso na próxima aula de forma mais detalhada, mas quem é minha aluna aí há muito tempo, eu tenho aqui Hanna, né, que foi no ensino médio inteiro, tem Glicinha que foi lá desde o pré do Amadeus, né, Glicinha? 2019 foi aquele ano? Não lembro. Acho que foi, né? É, eu tenho aqui Fernandinha também, 2017, Fernandinha, né? E tem outra. Naomi estava aqui ano passado. Juju está chegando agora. Lele desde o ano passado. Enfim, quem mais está aqui? Anne já foi minha aluna no nono ano. Depois, no primeiro ano, foi Anne. Anne está aqui ainda? Está por aqui, Anne? Tá não, né? Anne tá não. Vitorinha também há muito tempo. Enfim, vamos lá. Aí o que é que eu posso colocar aqui em relação a isso? Veja, à luz dessa, eu trago a ideia do Michel de Foucault, inclusive já coloquei até, quando vocês colocam o tópico frasal, retoma a tese, tá? É interessante fazer isso, essa perspectiva, essa ligação, ó. À luz dessa perspectiva, qual perspectiva? A tese citada, tá? De romantização, né? Do stalking por si só, a forma em que isso faz mal, né? As relações de poder estão pautadas em imposição e coerção. Aquilo que eu expliquei para vocês. Uma prova prática disso é o documentário Quem Matou Eloá, de 2008. Né? Eloá foi uma menina de 15 anos que namorava com um tal de Lindbergh, que já saiu da cadeia, né? E morreu em 2008. E ela terminou o namoro e ele começou a persegui-la. Ele tinha 22 anos, ela 15, e ele não queria terminar, a trancou no apartamento dela, dos pais, os pais não estavam em casa, junto com uma amiga chamada Nayara, e começou então ali durou ali, não sei, uma semana, né, negociando com a imprensa, a imprensa dando toda a atenção. E esse documentário é muito bom porque ele questiona, né, quem de fato matou a Eloá, né? O que contribuiu para aquele processo? A mídia contribuiu, né? O fato é que ela foi vítima de uma perseguição, do stalking, né? E hoje nós temos lei para evitar esse tipo de coisa. Ainda bem. O ideal seria que nós não precisássemos da lei. Mas a partir do momento em que a gente tem uma lei e que a gente tem um dia de conscientização a algo, é porque a coisa está feia, né? Então, o Estado então vem com um processo, vem com, ou melhor dizendo, com a legislação, com a norma, e aí sim, ô Ana, se você está aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tirei aqui a mensagem, não consegui ver seu nome, Ana. Enfim, é esse processo aí. Beleza, então dá para trabalhar no mesmo parágrafo de desenvolvimento, galera. Esse repertório teórico com esse repertório prático. A forma de organização, melhor, a gente vê na próxima aula, tá? Dando prosseguimento, aquele exemplo tá no slide, para quem estava aqui. Eu deixei esse meu exemplo do ano passado, para que eu achei bem legal, e teve gente que utilizou na redação, e dá para repetir. O Pierre Levy é magnífico quando se trata do público e privado. O Pierre Levy ele é autor do texto chamado Cybercultura. Nessa cybercultura, segundo o autor, segundo Levy, o ser humano ele não sabe diferenciar o que é público e o que é privado. Ele acha que, por exemplo, né,
aquilo que está praticando em público, ele pode praticar no privado e vice-versa. Tá? Então, aqui a gente percebe uma perspectiva muito interessante nesse processo. Tá? Ou seja, aquilo que é público, eu, como figura pública, não posso exibir aquilo que é privado, porque eu tenho forma para, de certo modo, stalkear alguém. Tá? Ou seja, quem fez isso fez o BBB, aí, o pessoal aí, os BBBistas aí do grupo aqui que está assistindo, que está aqui assistindo a aula, pode confirmar isso para mim, não lembro qual foi o Big Brother, que eu não assisto, tá? Mas eu só vi, assim, notícias, que eu amo notícias, amo muito notícias, a gente acorda procurando celular para ler alguns sites, alguns aplicativos que eu tenho sobre notícias. Ele fez uma live, né, relatando a suposta traição que nunca foi provada. Ele stalkeou, terminou o noivado, né, de repente, talvez não satisfeito, o cara burlou uma história e ainda disse na live que sabe porque pegou o celular dela e conseguiu verificar algumas perspectivas. Ele admitiu que stalkeou, né? Enfim, mas como foi antes da aprovação da lei, né? Ele não paga por isso, mas se fosse depois, merecia estar enjaulado, né? Porque exibir uma pessoa sem prova, mesmo com prova, da forma que ele fez em público, né? É como se isso fosse mudar alguma coisa na vida dele, ou mudou na vida dela, né? Essa suposta traição. No próprio G1, eu tirei o print aí, diz que é uma suposta traição. Aquilo que é suposto não pode ser tido como verdade, né? Mas dá para trabalhar aqui, ó, o repertório teórico com o repertório prático, beleza? Dando prosseguimento, agora eu tenho aqui, ó, Thomas Hobbes, né? Trabalhando com a perspectiva também numa prova prática. O que Thomas Hobbes traz? Ele afirma que é dever do Estado garantir segurança de seus cidadãos. É por isso que a lei, ela, de certo modo, é importante nesse processo. É por isso que a lei ela precisa ser, de certa forma, colocada aqui em questão. Tá? Então, se é o Estado responsável por garantir isso, o Estado só pode fazer o quê? Prendendo as pessoas. Mas para prender é preciso ter uma lei específica. Antes não existia uma legislação que diz que o outro perseguindo a outro deveria ser preso. A pessoa era presa, era liberada, porque não existia, ia para jurisprudência. Agora não existe mais jurisprudência quanto a isso, porque já existe uma lei, ó. Lucas sempre querendo participar aqui da aula, desde o ano passado, né? Ó, e aí a prática aqui, o que a gente pode fazer? Citar algumas páginas de fofoca, né? E paparazzis, por exemplo, que ganham por assediar celebridades, né? Ou seja, a página de fofoca que paga a fotógrafo para assediar e invadir a privacidade de famosos. Isso é stalking. Alguns até famosos pagam para isso, né? Para se aparecer, para ficar famoso. Mas, enfim, outros se sentem incomodados com isso. Já se viu até drones invadindo, sobrevoando casas de famosos para ver a famosa na piscina, para tirar foto, para sair na revista famosa. Então, isso é crime já, tá? E aí, na internet, formas comuns. Lembrou do documentário de Britney? Ah, verdade, Gricinha. Bem lembrado. Bem lembrado. É isso mesmo. Tá? E aí, isso aqui, alguém já assistiu essa série? Alguém já assistiu? Já ouviu falar nessa série aí? You, na Netflix? Fernanda já, Gricinha não, Letícia já, Raninha também já, enfim. Nai já, rapaz, o pessoal tá ligado aí, né? Então, dá para usar na redação, né? Dá para começar essa perspectiva. Eu confesso que só assisti 2 episódios, porque eu, não eu sou muito maluco, sabe? Quando eu começo a assistir alguma coisa, eu quero assistir tudo. Aí, quando eu vejo que não vou dar conta, me desespero, passo a noite mal, não durmo direito. Aí, eu amo filme, amo também série, né? Mas, assim, tenho preferido assistir filme. Tá? Mas aí fica como sugestão para quem conhece, utilizando. Coloquei um resuminho básico aí do que ocorre. Gostou não, Hanna? Ainda bem que você está me dizendo isso, viu? Né? Se você dissesse que gostou, é porque me disseram o seguinte, né? Me disseram, né? Eu li a crítica sobre essa série
que ela é um redemoinho. Ela não sai do lugar. É a mesma coisa toda hora, a mesma coisa toda hora. Enfim. Aí talvez por isso eu não tive coragem de continuar assistindo. Eu percebi nos dois primeiros episódios, de fato, que é isso. Ela gira, né? Ela não traz flashback. Assim, ela fica aquele mesmo assunto toda hora. Enfim, para resolver o problema, galera, vai depender muito do recorte que vocês escolheram, né? O Ministério Público, o que é que ele pode fazer? Criar uma central de disque denúncia anônima, né? Seria uma solução aqui viável, né, para começar a fazer isso, enquanto a sociedade não perde o medo de denunciar. O Estado, com a execução da lei, nós já temos uma lei para isso, né? A lei do Stalking, que eu coloquei lá anteriormente, de 2021. O Ministério das Comunicações, aperfeiçoar a segurança virtual, que é muito importante. Obviamente, né? Segurança virtual e não, né, regulamentar a mídia, como alguns querem. Regulamentar a mídia é censura, cara. O governo não pode me dizer o que é que eu vou fazer, o que devo ou não fazer, não. Então, assim, quando eu vejo alguém dizendo, é preciso regulamentar a mídia, eu respiro fundo, porque já pensou se tudo aquilo que eu fizesse, que vocês fizessem, o governo pudesse ver, o governo pudesse controlar o que você pode fazer ou não? Né? Porque a gente tem aquele mal do brasileiro, né? Enquanto o governo é aquilo que eu penso, eu até acho bacana, bonitinho. Mas quando vem o outro que pensa diferente de mim, como é que eu vou ser tratado, né? Então, assim, a internet precisa ser livre sempre. Agora, sim, aperfeiçoar a segurança é importante, sem regulamentar as mídias sociais, obviamente. O Ministério da Justiça, eu coloquei das ali, vou corrigir. Ele, é ele quem cuida do sistema de classificação indicativa. Tá? Então, você tem uma novela das 6, que a classificação é livre, né? A novela das 7, a classificação é livre. A criança pode assistir, mas lá você tem, nessa novela, perseguição, stalking, né? Cenas que não cabem a uma criança. Então, o Ministério da Justiça precisa, de certo modo, agir nesse sentido. Classificar melhor, né? Essas autorizações em relação ao stalking. Se é lei, não pode existir, a não ser que seja para mostrar o lado ruim da perseguição. Porque quando a novela mostra o lado ruim da perseguição, ela não consegue, por exemplo, criar a imagem do vilão, que é o que dá audiência. Eu lembro quando minha avó assistia a novela, ela brigava com a personagem, né? Assim, a minha avó interagia mesmo, achando que aquilo é o público e o privado, a cybercultura de Pierre Levy. Minha avó, ela praticava direitinho, porque ela, assim, né? Tem a personagem que era vilã, que interpretava muito bem. Aí, quando aquela personagem ia para um programa tipo Faustão, ela desligava a televisão, porque aquela vilã tem a cara safada de fazer aquilo na novela e ia no domingo ficar com risadinha, né? Então, as pessoas acreditam muito naquele que vem ainda na televisão, tá? É isso. Essa aqui foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. A sua avó também é assim, Hanna? Minha avó interage. Minha avó interagia mesmo, assim, era de... Meu pai é assim, meu pai é noveleiro, já falei para vocês, né? E eu detesto novela, talvez por isso, que eu queria assistir outra coisa, meu pai não deixava porque tinha que assistir. Minha mãe também não gosta de novela. Meu pai, até hoje, meu Deus do céu, eu vou lá para conversar com ele, ele fica assistindo. Nem vá meio de semana para casa. Não vou mesmo, só vou no final de semana. Mas, de qualquer sorte, ele fica comentando novela. Pai, pelo amor de Deus, vamos falar de futebol, vai falar novela. Galera, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, sabem como tirar. Tá? Estou à disposição no Zap. Espero que tenham gostado da aula. Produzam a redação. Não posterguem para a semana que vem. Não deixe para a última hora. Tá? E vamos lá. Quem não fez, pode fazer essa redação ainda. Tá? Vocês têm lá o crédito para usar como quiser. Beijinho para vocês, viu? Tchauzinho.